Alex, mais um podcast pode chegar, hein? E hoje 2 convidados especiais, hein? É isso aí. Parabéns, você acertou na mosca, hein? E eu vou falar, hein? Esse pessoal fez história aqui no Brasil com... Fez, não faz história. Não, fez porque eles que trouxeram esse esporte pro Brasil, cara. Que demais, hein? Tô tendo a honra de conhecê-los. É. Que demais, hein, Alex? Hoje nossos convidados aí, Sérgio e Fernanda. Obrigado, Fernanda, da Sérgio. Drift Show. Pela presença de vocês. Eu sei que vocês se organizaram para vir participar. Muito obrigado em nome de toda a nossa produção aí. Vai ser um prazer ter esse bate-papo gostoso com vocês. Eu que agradeço o convite e estamos aqui. Como eu disse, nós somos apaixonados pelo drift, né? Então, o que for para falar de drift, estaremos aí. É isso aí. Eu agradeço também, né, o convite. E estamos aí, vamos falar do que tiver que falar aí. Então, a gente queria entender aí, né, como é que foi esse início aí da paixão de vocês pelo drift antes, né? Antes de vir para o Brasil, como é que foi isso? Então, drift eu já conheço há um bom tempo. Morei 14 anos no Japão, na terra lá, né? E pratico drift desde 1999, né? Quando começou, tudo isso lá apareceu. 99 exato não, mas acho que eu andei a primeira vez no ano 2000. E tinha muita gente que andava já, eu ia junto, pô, gostei. Falei, meu, assim que der, vou comprar um carro. E foi quando eu comprei o primeiro carro. Fui na montanha a primeira vez, foi onde a gente aprendeu, todo brasileiro aprende na montanha no Japão, né? E aí eu comecei a praticar, né, no Japão. E alguns anos depois eu conheci a Fernanda lá. Não tinha nem ideia de trazer esse esporte para cá, de trazer um carro para cá. Eu vou falar para você que essa ideia aí foi dela, viu? Ela que começou essa ideia, vamos levar um carro também, né? A gente tinha visto que a SPL tinha trazido primeiro para cá, né? Eles trouxeram os carros para cá. Se eles levaram, vamos achar o caminho, vamos dar um jeito de levar também, né? E aí a gente trouxe o esporte para o Brasil em 2008. Então, mas aí você conheceu a Fernanda e a Fernanda também já andava? Como é que é essa história aí, Fernanda? Não, eu não pratico. Eu sempre fiquei lá no carona, muitas noites na montanha, e o drift é exatamente isso, é aquilo que eu falo. Não é falado, né? O drift hoje em dia a gente fala muito de drift, tem muita rede social, todo mundo fala muita coisa, mas a gente é da época em que o drift ele é mostrado, porque o drift é isso aí mesmo, é na pista, ele é emoção, é você sentir aquilo que está ali, né? Essa adrenalina. Então, a partir do momento que você vai, você vê, você anda junto, é um bichinho que pica, você se contamina, não cura, olha só, não cura mais, viu? E aí, vocês se conheceram, rolou essa paixão por carro e um pelo outro, né? E aí, desde lá, só praticando e gastando dinheiro, porque gasta muito, né, Sérgio? Puxa, eu gastei muito dinheiro com drift, hein? Muito né? Dinheiro. O drift já fala que não tem fim. Você fala, o carro tá bom? Não tá. Sempre você tem alguma coisinha para colocar. Então, não tem fim. É trabalhar o mês inteiro na fábrica, pagar as contas que sobrar e investir no carro. Foi por muito tempo isso aí, viu? Então, aí a trajetória lá no Japão foi de 2000 até 2008, né? Que vocês foram aí, que você foi treinando, vamos dizer assim, aprendendo drift. Conheceu a Fernanda pelo caminho. E aí, em 2008, vocês resolveram retornar para o Brasil e trazer um carro. É isso? Isso aí. Isso aí, em 2008 a gente retornou um pouquinho antes, aí a gente abriu a Drift Show, né, tiramos o radar, a Drift Show é uma importadora, e aí a gente importou os primeiros 4 carros de drift. E aí começamos aqui a fazer os shows. O que vocês trouxeram esses 4 carros aí? Foram 2 S14, 2 S14, a picape Skyline e um S13. Uma picape Skyline, olha aí. Nessa época vocês já estavam inventando lá, né? Por aí. E aí a gente trouxe esses 4 carros e aí a gente começou com um show aqui, né? Porque ainda não era possível demonstrar, né, um campeonato, porque pela quantidade de carros, a quantidade de praticantes, né? Na época que a gente chegou aqui, de pilotos, a gente tinha 4 carros, mas de pilotos tinha o Sérgio, o Didi, depois veio o Flávio, então assim, não tinha a quantidade de pilotos. Então, aquilo que eu falo, o começo foi
o drift ainda é duro, mas o começo foi mais ainda. Você pensa que a gente chegava aqui, como que você não tinha YouTube? Sim. E o D1, que no Japão, o drift ele é muito tímido, né? O circo principal no Japão, naquela época era o D1, e no Japão o drift ele não se passa na televisão. Não, por exemplo, vai ter uma etapa do D1, não tem outdoor na rua, não tem propaganda na TV dizendo quando vai ser a etapa, né? Ele não é um esporte, naquela época não era tão apoiado assim no Japão. Era muito pela revista, né? É, isso aí. E aí e ainda revista especializada. É. Não é igual você pega aqui, às vezes, categorias do automobilismo colocam anúncio, por exemplo, numa Veja. Então, às vezes, você não é um público do automobilismo, mas você lê a Veja, você vê uma propaganda. No Japão não há isso. É só se você já é do mundo do automobilismo, do carro e de peças, que você vai acabar sabendo que tem. Então, tinha muito pouca mídia do que era o D1. Então, como que você explicava? Igual a gente ia, né? A gente fez bastante coisa no interior de São Paulo. E, chegou Drift Show. Aí tinha gente que perguntava, mas é banda? Entende? Era como que você ia explicar? E como que você explicava que aquilo que o piloto estava fazendo, aquela trajetória que ele percorria, aquela conduta, que aquilo lá não era sorte, que ele treinava aquilo lá, né? Porque drift, diferentemente das manobras radicais, a gente não tem nada contra as manobras. Aliás, lá em Brasília tem os melhores manobreiros do Brasil, o Múcio, o Panteles, todo o pessoal de lá que acabou migrando para o drift, que, nossa, abraçou a gente com todo o carinho do mundo, estavam super predispostos a aprender sobre o esporte e migraram da manobra radical para o drift. Mas o drift ele é um esporte exatamente por causa disso. Ele tem como ser repassado, né? Você pode aprender e ele pode ser aperfeiçoado. Então, a gente teve amigos que demorou 2 anos para fazer uma única curva. Mas de tanto ele insistir, de tanto ele treinar, ele conseguiu fazer. Como qualquer outro esporte, você talvez não seja o campeão, porque você não tem o dom para aquilo. Mas se você tanto treinar, vai sair aquele movimento. Então, o drift ele é o esporte exatamente por causa disso. Ele não está ali na sorte. A conduta que ocorre ali dentro daquele percurso ali, aquilo lá tudo é pura técnica. E quanto mais ele treina, melhor ele fica ali. Então, era muito difícil. Tudo isso que eu estou falando para vocês, quando eu falo tudo isso, vocês já imaginam na cabeça de vocês o drift, os circuitos e tudo mais. Quando a gente chegou, eu falava tudo isso, só que a pessoa não tinha um referencial. Nunca tinha visto? É. Não tem nem como imaginar, né? Era muito E não loucura. tinha ainda os filmes pra você falar, ó, sabe aquele filme que tem a cena tal, que exatamente. acontece? Você tinha o Velozes e Furiosos, porque o Tokyo Drift saiu em 2006, ou foi 5 6, ainda, acho por que é aí. 6. E mas aquilo tudo parecia muita coisa de Hollywood. Aquela Sim, coisa no sim. estacionamento. Todo mundo achava que aquilo lá não tinha acontecido, que tinha computação gráfica. Não, aquilo lá aconteceu sim. Foi feito, né? No entanto, os dublês eram japoneses e pilotos de drift. A única coisa que tem ali é alguns ajustezinhos em cena em que eles diminuem um pouquinho o espaço para ficar mais apertado ainda. Mas aquela conduta no drift aconteceu de verdade. Mas até a gente explicar tudo isso, né? Dizer que não foi só uma brincadeira no filme, que aquilo lá o esporte foi usado dentro do filme, era muito difícil das pessoas entenderem. Então, assim, todo mundo olhava pra gente, a nossa família, e achava a gente louco. Vocês dois, vocês não estão entendendo. Isso aqui não... E, olha, quantas pessoas nós encontramos que falaram assim, o drift nunca vai dar certo no Brasil. Não tem carro no Brasil. Não tem piloto no Brasil. O pneu no Brasil é muito caro. Não tem pista no Brasil. O drift no Brasil nunca vai dar certo. Não foi uma pessoa que falou isso, foram centenas de portas na cara que eu e o Sérgio recebeu, centenas. E hoje, acho que toda essa quantidade de pilotos e que são apaixonados pelo drift, né, como são os brasileiros, quando a gente fala que a gente brasileiro... Tudo a gente põe muita emoção naquilo que faz, né? Então, hoje, se você pegar os pilotos que nós temos aqui, a gente não perde em nada para os pilotos que estão lá no Japão, para os pilotos que estão nos Estados Unidos. Talvez a gente não tenha investimento como é em outros países, a gente não tem equipamento barato, como é, por exemplo, no Japão, o pneu é barato, peça é barata, talvez a gente não tenha esse incentivo, mas, acima de tudo isso, a gente tem o nível de drift que a gente tem hoje aqui. Então, isso demonstra que todo mundo estava errado. Não, então, mas vamos entender aí como é que foi esse início, né? Vocês começaram a fazer as apresentações, né? Mais como uma forma de divulgação, né, do drift, né? Com 4 carros, né? E vocês não tinham piloto. Como é que foi
criar esses pilotos? Como é que foi essa experiência para você, ô Sérgio? Então, a gente não tinha piloto mesmo. O piloto era eu, tinha o Didi que chegou, o Flávio que veio também. E a gente era 3 no começo, né? Não tinha nem mais, era só. Então a gente fazia os shows, o evento tinha 4 carros, porém tinha 3 pilotos. Desculpa. 3 pilotos. E a gente fazia isso aí, assim, divulgando. Então a gente fazia evento em Paulínia, fizemos em Sorocaba, então divulgando no formato de show mesmo, né? Fazendo a mesma manobra do drift, fazendo a simulação de batalha e divulgando isso aí. Aí foi crescendo. Aí foi que o Juba mesmo, o primo da Fernanda, meu primo, piloto de arrancada. E ele mesmo, isso aí, ele contando pra mim, eu tinha a sensação que o drift era uma coisa de fazer manobra, de segurar no freio ali, puxar de ter que andar com o carro freado o tempo inteiro. Entendia que tinha uma técnica Isso. por detrás. Um dia ele no evento de Paulínia, ele andou comigo do lado. Ele falou, aí ele andou, a hora que ele viu, primeira, segunda, terceira velocidade, joga de lado, ele desceu do carro e falou, vou comprar um carro aqui pra mim, pelo amor de Deus, vou parar com a arrancada e vou andar de drift. E aí veio, aí começou a vir o Juba, aí foi começando a aparecer alguns outros pilotos, né? E aí é isso que eu falo do drift ser um mosquitinho que pica e não sai nunca mais. O cara A galera toda. Isso aí, exatamente, foi uma vez no evento se apaixonou. e dali se apaixona. Igual você pega, por exemplo, acho que veio uns dias atrás, o Thiago Bortotto. O Thiago Bortotto assistiu a primeira etapa do Campeonato Paulista de Drift em 2012, lá em Piracicaba, na arquibancada. De lá ele entrou em contato com a gente, fez a aula com o Sérgio. Na segunda etapa do campeonato, na segunda ele já entrando. estava andando. Porque é exatamente isso. Quando você assiste, você vê aquilo, você fala, eu quero fazer isso aí. E aí você começa a ir atrás. E foi exatamente assim. Cada lugar que a gente passava, as pessoas procuravam a gente para fazer a aula. E como que eu faço para ingressar nisso? Que tipo de carro tem aqui no Brasil que a gente pode montar? Então, essa foi uma das coisas que quando a gente começou, principalmente com os campeonatos, muitas pessoas do meio do drift não queriam os carros nacionais, não queria Ômega, não queria Chevette, porque plasticamente é muito feio e etc e tal. Eu não concordo com isso. E o drift no Japão, ele nasceu assim. Não se prepara um carro para você fazer drift. Você prepara o piloto. O carro, muitas vezes, é feito com o carro de rua original. Foi assim que o drift nasceu lá. Não, vamos preparar uma máquina e inventar um esporte drift. Não. O carro ele era tração traseira, original de fábrica, e ali ele escorregou e começou a formar toda essa técnica. Então, o drift já nasceu assim. Essa é a raiz do drift. É levar você, piloto, ao limite. Não é levar a máquina. Então, você não prepara uma máquina para fazer drift. Você começa a fazer drift. Quanto melhor você vai ficando, você vai melhorando essa máquina. É aí que está essa coisa de cada vez você querer melhorar, porque é uma briga de você com você mesmo. Não é com a máquina, não é com o competidor que está fora, é o quanto você pode levar à perfeição o seu movimento. Então a gente não concordava com isso e a gente deu força para que os nacionais viessem. E aí haviam já essa turma da manobra radical, como por exemplo a gente fez um evento em Votorantim, veio o pessoal da Total Crazy, que é o Gui, o Danilo Boss, o Marcelo Conservani, e eles já faziam manobra. E eles usavam o Ômega, que é tração traseira original de fábrica, então se encaixava na regra do drift. E aí, a gente pode andar? Pode, e aí como que faz? E aí começaram a aprender as técnicas do drift e foram migrando. Então, assim, e todo piloto, ele começa num carro talvez mais fraco, num Chevette ou num Ômega, mas ele começa a melhorar, aquela máquina começa a prender ele. Então, é um caminho natural dele seguir e ele chegar numa máquina mais preparada, né? Então a gente nunca concordou em que houvesse essa coisa de não, carro nacional não pode andar. Tanto é que no começo a gente fez 2 categorias, porque eles não queriam andar com os carros internacionais, né? Com os carros japoneses, porque eles falavam a gente perde muito em potência e coisa e tal, nunca ninguém vai conseguir chegar no pódio de Ômega, então vamos fazer 2 categorias. Então, quando começou o primeiro Campeonato Paulista de Drift, tinha categoria nacional e categoria de importados. Então, e esse primeiro campeonato foi quando? Em 2012. 2012. Então, depois que vocês vieram, trouxeram os carros, 4 anos depois vocês já conseguiram fazer a primeira etapa. Isso, em 2012 a gente começou o primeiro campeonato de drift aqui, a gente fez o Campeonato Paulista de Drift, a gente fez a primeira etapa em Piracicaba. Drift Show. Drift Show, DS Brasil Series, chama o campeonato. E nessa primeira etapa a gente já teve 32 carros, né? 32 carros. Tá certo que a maioria era nosso, mas a gente teve 32 pilotos correndo ali nesse dia, né? A maioria era nossa, vocês tinham quantos carros, então? Na época, quantos carros? 13.
é que a gente veio importando carros, né, nesse tempo de 2008 até 2012, a gente veio trazendo mais carros, porque a gente entendia que se a gente não desse esse empurrão, porque se você olhar um campeonato de drift, putz, a gente vai ter 4 carros, eu vou ter só 2 batalhas. Aquilo não, porque a gente, sempre quando a gente trabalhou o drift no começo, a gente tinha aquela ideia de campeonato de D1, que foi o que a gente vivenciou no Japão, foi o que a gente viu, foi o que a gente assistiu, e era isso que a gente queria trazer para o Brasil, né? Um grid como você tem hoje em dia, né? Você pega hoje, a gente abre a inscrição de ter 50 carros, era isso que nós queríamos, mas isso estava na nossa cabeça lá, então a gente via, né, 4, 5, 6 carros, e a gente falava, mas a gente quer chegar aqui, neste lugar que está aqui. E a gente entendia que só seria possível se nós trouxéssemos mais carros, porque aqui as coisas ainda eram muito difíceis, tinha muita coisa que precisava ser adaptada. Hoje você tem a receita das BMWs pronta, a gente já sabe o que dá certo. Na nossa época, tinha coisa que não dava, às vezes ficava meio quadrado, o carro ficava meio amarrado, então foi desenvolvendo peça. A parte de suspensão, que é uma parte importantíssima para o drift, talvez até mais importante do que a parte de motor. Hoje você tem as fábricas aqui no Brasil, hoje já fabricam já naquela medida, na dureza, né, que o drift precisa. Então, tudo isso foi se desenvolvendo ao longo desse tempo, mas lá atrás não era assim, não tinha ainda, né? Então, a gente teve que ir desenvolvendo, até mesmo as peças para os carros de drift, não dava para você ficar trazendo tudo do Japão, inviabilizaria. Então, a gente teve que aprender a desmontar motor e colocar peça nacional, isso aqui dá, isso aqui não dá, isso aqui dá certo, isso aqui dá errado. Então, era um monte de teste. Só que a gente entendia que se a gente esperasse todo mundo montar o seu carro e vir para o campeonato, isso tudo demoraria muito. E a gente precisava dar um choque de realidade, das pessoas verem um grid cheio, entender como é a competição, entender como é o campeonato, para talvez aquilo lá dar um pontapé para a categoria ir para algum lugar, né? A gente sabia que o show não levava a lugar nenhum, né? Ele era só uma sementinha. Então a gente foi importando mais carros, e aí no campeonato muitas pessoas andaram com nossos carros, por exemplo, o Diego Riga andou com um dos nossos carros, o Didi, todo mundo que ia chegando do Japão, vem cá, você pilota, então vamos andar. E para encher o grid, precisava ter bastante para que as pessoas pudessem começar a entender. A gente ia pegando esses amigos nossos que vinham do Japão, falava, tá aqui, vamos andar, né? Então, para a gente poder encher esse grid. E aí a gente poder mostrar o que era um campeonato de drift, o que era o drift de verdade, a batalha em si. Muita gente perguntava, é quem chega primeiro? Não, não é quem chega primeiro. É um conjunto de coisas, né? É velocidade, ângulo, perfeição, o show, a fumaça, tudo isso aí, né? Então, até o pessoal entender. Hoje já está bem difundido já, né? Mas naquele começo foi muito difícil. Para vocês da Drift Show, quanto tempo demorou para o negócio financeiramente começar a equilibrar? Quanto tempo demorou? Você tem ideia disso? Ainda não equilibrou. Ainda não equilibrou. Vocês ainda investem Sim. nesse projeto. E hoje eu posso falar para você que, assim, tirando dos circos grandes aí de Fórmula Drift, do D1, mesmo lá no Japão, e é isso que a gente estava conversando, o Drift ele é muito maior do que o D1. O Drift é muito maior do que a Fórmula Drift. É o lifestyle, é essa cultura do drift, né? Que foi o Japão que exportou essa cultura. Você pega mesmo o Velozes e Furiosos, ele não retratou o D1. Ele não queria mostrar um piloto profissional, um boxe profissional, não. É essa cultura, essa rede, essa cultura que forma essa rede de negócios que esses grandes circos estão apoiados em cima disso. Então, hoje, o que você tem no mundo de centenas de milhares de praticantes são essas pessoas que vivem pro drift. Os que vivem de drift são alguns. É igual a gente estava conversando, a gente fez um evento lá em Registro, esse último, no sábado. A gente nunca tinha feito, olha, 10 anos de evento, a gente nunca fez um evento em que choveu o dia todinho. Lá, nesse dia, choveu o dia todo. Não parou um minuto, porque normalmente quando chovia a gente dá uma paradinha, então aí aproveita para almoçar, faz umas coisas, dá uma arrumadinha na pista e depois a gente retorna. Lá em Registro foi chuva do começo ao fim. E aí não tinha como, eles iam ter que andar na pista. Tudo bem fazer drift na pista, no molhado, na neve, não tem problema. Só que pra gente que tá operando a pista é muito duro. Você pensa, tava frio. Eu fiquei molhada da cabeça até os pés. Eu fiquei o dia todinho assim,
com a meia, o pé, e tava frio, entende? Falo, olha, gostar de drift, você ganhando dinheiro é uma coisa, agora gostar de drift igual a gente estava lá é só para quem ama muito mesmo, entende? E que exatamente essa rede que move o drift, né? São essas pessoas que estão ali, que investem o dinheiro e que têm o sonho, são essas pessoas que levam o drift nas costas, né? O cara que está lá no Japão, a moçada que está lá, toda a nossa solidariedade, porque nós também somos assim, como apaixonados e investe dinheiro nisso para estar ali naquele momento. E assim, às vezes você vem, o carro quebra, acontece um monte de coisa no meio da semana, você vira à noite, chega lá, toma aquele monte de chuva, mas é uma curva bem feita, linda, uma batalha maravilhosa, porta com porta, pronto, você já esqueceu tudo. Mas a gente sabe que, assim, para todo começo é muito difícil, né? Mas é legal vocês contarem essa história, né? Porque ela faz parte, né? Então, tem muita gente que acabou chegando um pouco mais recente no drift, está conhecendo o drift agora aqui no Brasil, né? Não tem ideia, né? De como foi essa história, como que o drift chegou, Não, né? e acha que é esporte de quem tem muito dinheiro, que o cara já nasceu e já tem patrocínio, que tem isso, tem aquilo, que já vem com essas máquinas poderosas, né? O pessoal já tem esse olhar, né? Claro que deve ter algumas pessoas que têm condições, que é uma minoria, mas a grande maioria são apaixonados mesmo, que se dedicam, né? Não é um hobby só de vez em quando. Vocês levam isso como o dia a dia de vocês, né? A grande maioria dos pilotos aí, eles se bancam, né? Não tem patrocínio, né? E eu falo, dá para contar no dedo, numa mão quem tem e que paga ainda, que se paga, porque pode ser que o cara tem, mas não se paga, né? Porque uma etapa para você correr é caro, custa bastante, entendeu? Então ainda é difícil nessa parte, né? Sim, estava falando para o Jabuti, o Jabuti veio aqui, né? E ele é um apaixonado também, né? Só que ele é menino, ele tem, acho que era 21 que ele falou. 20 e poucos anos, é novinho, né? Vocês conhecem? Sim, conheço. Menino bacana, né? Bacana. E assim, eu estava contando para ele, né? Meu irmão, por exemplo, lá quando começou, eu dei um carro para ele, né? E, sei lá, em 2, 3 meses o carro estava todo destruído. Né? Destruiu na montanha. E assim, na época. Você brigou com ele, eu lembro? Você brigou com ele? Não. Você deu cada dura. Agora eu dei o carro para ele, ele faz o que quiser. Mas assim, a gente tinha alguns amigos japoneses que faziam, e isso deu uma impulsionada, né? E eu lembro que não tinha muita estrutura naquela época, né? O pessoal fala de kit ângulo, isso não existia naquela época. Kit ângulo é uma coisa bem recente. A gente colocava lá, era uma arruelinha de 5 milímetros para esterçar um pouquinho a mais, e era isso aí. Até o D1, muito tempo, foi isso aí. Agora que existe uns kits que, eu falo, que vira igual empilhadeira. Tem umas coisas hoje que foi muito inovada, né? E aí mesmo o pneu que você comentou, né, que era muito, muito caro, os amigos japoneses lá, eles chamavam de unkotaya, né? Que é isso? Unko é cocô. E aí eles pegavam aquele... Na verdade era tudo pneu meia-vida, que eles saíam pegando assim do... Que era descartado. Lá no Japão tem a troca do pneu quando passa para o pneu de neve, né? Também, então, por exemplo, quando chega o inverno, aí as pessoas trocam o pneu radial comum para o pneu de neve. Então, é muito comum haver esse descarte e aí você fica usando o pneu de neve. E aí, às vezes, você descarta aquele pneu novíssimo, porque, por segurança, você tem que colocar o pneu de neve, né? E aí, esse pneu descartado, a galera ia lá recolher. Eu usei muito esse pneu. Pegava, comprava baratinho, com preço, né? E era esse pneu que a gente usava lá. É isso aí. Então eu lembro que essa fase aí era uma fase onde
era tudo meio adaptado, quebra-galho, dinheiro ia que nem água. É isso aí. Né? Mas eu vou falar pra você que isso não muda muito, viu? Continua aí. Continua. E eu acho que isso não é ruim, sabe? Certas coisas. É claro que, assim, tudo eu acho que dentro da segurança, né? Segurança pro esporte, coisas que, por exemplo, não vão ter um princípio de incêndio. Então, tudo a gente olhando essa parte da segurança, isso sempre vai ser assim. O automobilismo em geral no Brasil, ele é muito familiar. Acontece muito do irmão ser o fotógrafo, de ser o coach, o outro é quem organiza ou consegue um patrocíniozinho, mas isso não é ruim, porque essa coisa, né, do ambiente, do esporte, de estar todo mundo ali, então as pessoas vão viajar um final de semana, todo mundo apaixonado por aquilo, e aí quando começam as batalhas, você torce para um, você torce para o outro, e sua equipe vibra, e aí o cara quebra, e aí pede 5 minutos e fica todo mundo lá, todo mundo se ajuda, todo mundo puxa. Por mais que um adversário, você tá na torcida para ter a batalha. Exato. E até o adversário, a equipe do adversário seu vai lá e tenta ajudar o carro aqui do parceiro pra ter a batalha, né? Porque o prazer é ver uma batalha linda, né? Isso não aí. Exato, é você só ganhar na pista. É ganhar na Isso aí. pista. Isso aí. Não, então, e ganhar de WO pros Não caras não não. tem graça. Não tem graça. então, esse é o fair play do esporte, né? O esporte legal, em né? si, Legal. não só o drift, né? O esporte traz isso, né? É onde ali você pega, são pessoas imensamente diferentes, culturalmente, opiniões políticas, Sim. todo mundo é diferente, mas ali quando a gente pista tá há um naquele respeito momento, grande, né? naquele final de semana, quando a gente fecha aquela pista e todo mundo começa a chegar, ali todo mundo só fala uma língua. Todos nós somos apaixonados por drift. Então, esse ambiente é muito gostoso, né? E é muito familiar mesmo, é muito isso. São as equipes que ali cada um junta e se levanta. A gente teve, por exemplo, a final do campeonato 2013. Não lembro agora quando que foi no Extreme Motorsports. A final foi entre o JJ e o Hélio Fausto de Brasília. E o carro do Elinho quebrou. O que era? O carro da linha não. Acho que a embreagem, aconteceu alguma coisa. Só que ele só dava pra. Não conseguia largar. Só largar. Só que o carro andava, mas não saía, acho que de primeira. Ele tinha que sair de segunda, uma coisa assim, tinha que sair empurrado. Alguém tinha que dar um empurrãozinho no carro. E aí a gente empurrou, veio um monte de gente, e todo mundo empurrou Porque ele na queria que largada. tivesse a batalha. Entendeu? E aí todo mundo veio, empurrou ali, ele largou. E no fim ele o Hélio ganhou. ainda ganhou. Ele ganhou do JJ e foi campeão paulista naquele ano. E empurrado. E todo mundo veio e não, vamos empurrar. E ele vai largar. E a gente empurrou o carro dele e ele largou e ele foi campeão. Então, assim, são coisas que só o esporte proporciona. Só o esporte consegue trazer essa interação, essa união, fazer com que a gente fale todo mundo a mesma língua, né? Então, essa coisa do ser meio que improvisado, isso aí não é ruim. Porque eu acho que se todo mundo tivesse tudo, patrocínio, box maravilhoso, isso e aquilo, toda essa paixão, todo esse tesão pelo esporte acabaria. E o dia que isso acabar, você não pisa mais na pista. Porque é um final de semana que você deixa de passar com a sua família, é um final de semana que você gasta um monte de dinheiro, é um final de semana que se não tiver chuva, normalmente o sol é escaldante. E você passa lá das 6 da manhã até as 8 horas da noite, de pé, naquele sol, correndo, cheio de lasquinha de pneu no seu rosto, você fica todo sujo. Então, assim, se você não amar muito, você não vai estar ali dentro. Eu não sei se foi acho que 2016, mais ou menos. A gente fez uma websérie, inclusive a gente conta a sua história. E a gente gravou em registro, com o Danilo, JJ, Bortotto, tava esse povo todo lá, o Diego Iga era muito novinho, ele tinha um Z dourado. E a gente sabe, o calor que é lá em registro, meu Deus do céu. E é engraçado, porque todos os lugares que a gente vai, igual você pega Piracicaba, bem no verão, meu Deus, é 39 graus. Aí a gente foi pra Birigui, a gente pensou que já tinha pego todo o calor do mundo. Tá É muito quente. Tá louco, né? Meu, sol direto. rachando. Ali, registro é quente, mas a gente achava que lá era mais quente. Mas quando a gente foi pra Birigui, 23 de dezembro foi, né? Ali fala pra você, o sol não vinha de cima, acho que não, acho que tava vindo de baixo, não é possível. Até a sola do sapato derretia. Era a gente fica, né, dentro da pista mesmo. Então é um calor que sobe do asfalto ali, é uma loucura. Tem que gostar muito, viu? Né? Bastante. É muito assim, louco. E como é que pra vocês do drift, olhar, por exemplo, um parque de diversão que tem uma apresentação, vocês devem
Já viram lá do Beto Carreiro? O que vocês acham do show ali? Aquilo para vocês que são do drift. Qual a leitura de vocês? Olha, hoje as pessoas assimilam muito com o esporte drift, né? Mas nós fomos há uns anos atrás, até o Sérgio andou dentro do carro junto com o Cabeça, na época que não era Hot Wheels. Era o show do Beto Carreiro mesmo. Tá? Agora é Hot Wheels. Não tinha nenhuma marca. Praticamente o show é mais ou menos igual, mudou que colocou a marca, né? E eu acho que naquela época não se assimilava tanto com o esporte drift, né? Mas eu acho que tudo que é feito, bem feito, eu acho que faz bem para a imagem do esporte, né? É uma coisa que eu brigo bastante dentro dos nossos eventos para que esteja de luva, esteja de macacão, né? O capacete nem se fala, é imprescindível, mas o macacão a gente coloca porque você não sabe quem está olhando, né? Talvez, e as imagens hoje todo mundo tem imagem, essas imagens ficam para sempre. Celular, né? Então, eu acho que toda a boa divulgação para o esporte, eu acho que ela é excelente, né? Mas qual a leitura que você, que é uma apaixonada, trouxe o esporte para o Brasil? Aquilo pode dizer que é alguma coisa do drift? Não tem nada a ver? Não. É um show? O que é aquilo? Ali é um show. Assim como, show. por exemplo, na parte do drift também existe o show, né? Igual Certo. todo campeonato que a gente fazia, nos intervalos acontecem os shows, né? Os shows são coisas que eles treinam, igual o Sérgio às vezes fazia, de entrar eles estavam na conduta de drift e o Sérgio pular pela janela. Então são coisas que a gente faz ali um formatinho pequeno, combina aquele tipo de coisa, né? Mas não é a técnica levada ao limite. E acho que a grande beleza do drift é o piloto, né? A sua técnica ser levada ao limite, porque você pensa, o limite da perfeição ele é muito próximo do maior erro. Você rodar no drift é nota 0, mas o maior ângulo seu, ele é um vizinho de ser o que você passou e você rodou. Então ele tá ali, ó, bem naquele local, e você acertar este local sempre 2, 3, 4, 5, 6 vezes, aí onde a gente começa a tirar o chapéu para você. Então o limite, é você ser levado ao limite mesmo, você como piloto, né? É estar ali na linha, né? Porque você Correr ali na linha, né? Fala que você tem os pontos e você tem que passar sempre naquele ponto, exatamente naquele lugar. Se tem um copo aqui, você tem que passar aqui, você tem que tirar ele, você tem que passar 10 vezes e tirar ele 10 vezes do mesmo lugar, do mesmo jeito, né? Isso é a perfeição ali, né? E no drift eu falo que quem faz a perfeição, quem leva do começo ao fim, quem entra certo na primeira curva, ele tem 90% de chance de sair 100% na última curva, né? Então é essa linha que tem que seguir, né? Passado aí quase 10 anos do primeiro evento, né? Já que foi em 2012, né? Isso. Do primeiro campeonato, vamos dizer assim. Como é que vocês estão enxergando o drift hoje? O drift hoje, o drift do que era 10 anos atrás, mudou muita coisa, está muito mais difundido, muito mais piloto. Hoje no Brasil mesmo tem piloto assim, falar, é muito, não é pouco. O que eu pensar aqui, eu acho que eu posso fazer uma conta vezes 3, né? Então o drift cresceu muito e vem crescendo muito, ganhando muita força, né, aqui. E vai crescer mais, né? Só a gente vê pelo virtual. Todo mundo que, não estou desmerecendo de maneira nenhuma o virtual, tem essa coisa também de falar, isso e aquilo do virtual, eu acho que é um ótimo começo. Mas eu não acredito que quem esteja no virtual seja Fala o dos sonho... simuladores? Isso, que seja o sonho dele parar no virtual. Eu acredito que todos que estão no virtual têm a vontade de estar ali. Exatamente. Talvez eu esteja muito errada e exista alguém que fale, não, eu não quero, meu sonho é ser só o campeão do virtual e eu vou parar por aqui, mas não acredito, né? Então, se você pensar hoje quantos meninos, porque hoje são meninos, né? Muitos menores de idade, a grande maioria, que estão ali no virtual. Todos esses são candidatos a virem para o real. Então, se você fizer essa conta por baixo, a próxima década do drift no Brasil, a gente vai ter uma explosão de adeptos. Então, mas vocês acham que está do jeito que vocês imaginavam lá atrás?
Ou, assim, superou as expectativas? Como que vocês veem isso? Olha, eu acho que... Olhando um pouquinho lá pro passado. Não, igual a gente imaginava, não, mas eu não acho isso ruim, porque eu acho que as coisas elas vão se adequando e entrando no lugar onde elas tinham que ser. O drift, a partir do momento que ele saiu do Japão, como a gente estava conversando antes, cada país ele tem o seu equipamento, né? A gente não vai encontrar as mesmas condições que eu tenho no Japão. Então, desde que ele saiu do Japão, a essência e a raiz ela continua a mesma, mas ela tem que se adaptar para ela poder ficar naquele local, né? Porque senão a gente não consegue. Igual você tem aqui no Brasil, a gente ainda não tem nenhum autódromo ou kartódromo que foi construído pro drift. Então a gente adapta o drift num kartódromo, a gente adapta o drift num autódromo e assim por diante. Então o Brasil está achando o lugar dele no drift no mundo. Essa é a cara que nós temos, né? É claro que daqui para frente ela vai mudar, vão acontecer. Talvez daqui a alguns anos, a gente tenha um grande circo no Brasil, mas eu acho que essa coisa dos campeonatos regionais e dos competidores amadores, que são esses que vivem pro drift, não vivem de drift. Não importa se eu tenho patrocínio me pagando ou não. Esse cara vai estar no drift sempre. É este cara que vai mover o drift. Então, é por isso que quando a gente faz os nossos eventos, é um lugar onde a gente quer trazer essa união, esse workshop, esse momento de troca de experiências para que você possa andar, porque você tem carros ali que são muito preparados do que a gente tem de melhor hoje no Brasil, e a gente tem pessoas que estão começando, igual, por exemplo, nessa etapa nossa lá, a gente tinha o Renan Fiorini, ele nunca tinha feito drift na vida, ele tinha feito um 0 e um 8, mas um 0 e um 8 para uma pista rápida como é registro, tá muito longe, então ele nunca tinha feito. Aquele Marcelo Machiba nunca tinha competido, estava com uma BMW super original. Tinha bastante gente que estava assim no começo, né, se iniciando, né? Que nunca tinha competido, né? Então, ali, a gente quer que os nossos eventos sejam exatamente esse momento, onde você que nunca andou, venha escutar um pouco. Nos briefings a gente fala sobre as regras, a gente tem pilotos lá, como o Sérgio, que fazem drift desde 99, o Flávio, que são os caras, são dos brasileiros mais antigos do drift, inclusive no Japão, e estão lá dentro. Então é o momento de você aprender, é o momento de você escutar, é o momento de você ver, e é o momento de você se jogar, errar, para aprender, e depois você ir para as cabeças e para os grandes campeonatos, né? Então a gente quer que ali seja mesmo um berço ali, ó, para que você venha, e se você tem vontade, vem. Não deixa de vir, igual a gente fala para eles. Às vezes está lá no treino, eles estão andando, e na hora que vai competir, eles falam, Fernanda, não vou. Vá sim. Você só vai aprender e vai ultrapassar essa barreira do medo, porque a hora que eles estão em batalha, é muito difícil, porque você pensa, eu paro lá na largada, alinho você e você. O autódromo todo está parado, olhando só para vocês dois. E quando eu falar para vocês, valendo, tá valendo tudo. O que perder caiu fora. Não tem outra chance. Se você queria mostrar alguma coisa, é agora. Você vai ter 30 segundos para ganhar esse campeonato. Se passar aqui, acabou. Só daqui 2 meses. Entende? Então, assim... Que louco, hein? Se prepara, ele tem que se condicionar. Mentalmente, ele tem que estar muito bem. E é por isso que jogo é jogo, treino é treino. Ali entendeu? a emoção vem, a flor da pele, o nervosismo, vem tudo, né? E você Passa só... um filme a mil, todo mundo olhando pra você. Ela só de falar, eu já fico assim. Imagina na hora, você no carro e ela só preparando você de falando agora, amigo. Não, ela falando, já vem um filme aqui. Filme, né? E é isso aí. E você só vai ultrapassar isso depois que você for 1, você for 2, você for 3, você for 4. E aí que isso vai começar a internalizar. E por isso que eu falo, então não deixe de participar. Se você já tá com o carro ali, vá, se jogue, vai. Porque dali as coisas vão começar a crescer. Você só vai vencer essa barreira se você participar. Até falando do virtual, da próxima década aí, a hora que esse pessoal chegar, né, eu acredito que uma maioria disso aí vai querer andar de verdade, né, vai querer participar. E eu admiro esse pessoal do virtual, porque eu já tentei jogar no virtual, eu não consigo, não tem jeito, que é diferente, né? E eu vejo que o pessoal que vem do virtual, quando eles entram no carro, pô, na primeira curva eles saem fazendo, eles na primeira. Então eu falo, mas você acha que então o jovem que se prepara no virtual, ele chega já com alguma habilidade? Com uma habilidade, ele chega sabendo, porque assim, pode ser que seja diferente, tudo é diferente, a realidade é diferente, né? Mas eu falo que essa ele tem uma noção já muito maior, ele já tem sensibilidade. Então ele chega já andando, entendeu? Já fazendo drift, então ajuda muito, muito, muito. O volante para quem treina em casa é diferente, a pegada, você acha que é igual?
Então, eu tentei um pouco. Eu acho que pode ser igual. Não é, eu acho que na vida, no meu pensamento, no que eu vi, na vida real é mais fácil. Então, porque eu falo, quem vem do virtual, poxa, o cara já sabe como tá andando de lado, ele sabe que o volante vira. Realmente o volante vira, ele tem um peso, ele tem tudo. Então, eu acho que é diferente, porém, para eles, para vir para a realidade, é mais fácil. Muito mais fácil. Né? Para mim, fazer o caminho inverso é muito difícil, muito. Porque essa sensibilidade, principalmente da aceleração, é muito importante quando você está no drift, né? Porque, por exemplo, quando você anda no grip, que é o fazer o circuito, né, correto? Muitas vezes é a aceleração máxima. No drift, não. Você tem que ter aquela sensibilidade do pedal para você saber a hora de você entrar. E o pessoal do virtual, a gente percebe que eles já vêm com essa sensibilidade. Então, esse primeiro ponto, ele já tem esse básico. É claro que para você ser um campeão de uma etapa, que é o que a gente está falando, levar a técnica ao limite, isso é só treino. O Sérgio anda desde 99, ele vai lá numa etapa do Ultimate. Se ele for andar só 2, 3 voltas naquela pista, ele não vai ganhar. E não é assim, porque as coisas não é igual tem gente que às vezes fala assim, pô, fulano foi lá, preparou e não ganhou. Porque não é assim, precisa de treino. Sim. E o cara que leva a sério, o cara que treina, o cara que está ali concentrado no que ele está fazendo, esse cara é o campeão. Talvez eu tenha ali um monte de gente fazendo drift, um monte de talentos, um monte de gente que a gente olha e parece que anda bem. Mas quando eu começo a fechar o circuito e eu começo a colocar pontos ali, onde você tem que fazer exatamente aquilo, a gente começa a ver quem vai andar bem ou não. Porque exige a técnica, mas exige também a sua concentração, exige o quanto você leva a sério, né? Igual eu falo, assim, o Sérgio, às vezes ele está lá na etapa, ele está cuidando, às vezes, de mais de um carro, falando com um monte de gente, isso e aquilo. Isso aí desconcentra muito. O cara correto é o cara que está ali, né? E se você pega hoje os caras que são os campeões, você pega mesmo um cabeça da vida, que o cabeça já está velhinho, né? Cabeça ele vai assistir, já está velhinho, que ele é da nossa turma, é dos velhinhos, já está velhinho. Mas o cabeça é um cara que tem muita concentração, que leva muito a sério, né? Então isso faz diferença. Você pega o Diego Riga mesmo, o Diego Riga ele é um garoto muito concentrado. Você pega Thiago Romano, que é lá de trás da nossa época. Thiago Romano era um cara que, falta 3 carros ainda para você. Ele estava dentro do Zeto, de macacão, capacete, luva, segurando no volante. Um calor enorme. Você pensa no interior de São Paulo, esses calor. Thiago, desce um pouco do carro. Pode ficar aqui, ó. Se concentrando, porque é igual o Sérgio fala, a pista a gente não precisa enxergar. A pista para o piloto de drift está na cabeça dele. Ele sabe onde ele vai engatar a primeira, segunda, terceira, onde ele vai pôr embreagem, se vai pôr freio de mão ou se ele vai no freio de pé. Está na cabeça dele. Isso aí, essa conduta que ele vai ter no circuito está aqui. Não está naquele momento, ele não vai pensar naquele momento se ele vai colocar a marcha ou não, se ele vai reduzir ou não. Né? Ele já sabe a rota tá de automático. Já tá no... E esse hábito, né, esse poder desse hábito é que torna a sua conduta muito mais eficiente em relação ao seu oponente. E talvez ali, nesses microsegundos, você vai ganhar. Bom, agora vocês falaram de Brasil aí. Quero entrar num lance polêmico. Drift Japão, é nada? Não, eu não penso assim. Eu, como também saí de lá, né, do Japão, drift no Japão é onde nasceu, né? A gente deve tudo ao drift japonês, porque foi lá onde que o cara começou, descobriu, derrapou a primeira vez e deu a primeira derrapada, descobrimos, é o drift, né? E foi aperfeiçoado a chegar ao que é hoje, né? Eu sou da época lá do Kazama, lá do Taniguchi, daqueles caras, e, sou apaixonado por lá. Eu acho, assim, que o drift americano hoje, em evento em si, pelo show que o americano pegar a bolinha de gude, ele torna um show, né? Eu acho que lá nos Estados Unidos não tem comparação, eles fazem um show, é diferente, né? E o drift japonês, ele é o drift mais da técnica, né? Mas assim, a grande diferença também é o seguinte, eu sou lá de trás mesmo, então eu via lá atrás, o cara, um campeonato D1, um cara com 600 cavalos, num Cio S15, um cara num Hachiroco com 250 cavalos, e fala assim, o favorito é o de 600? Não, não tem favorito aqui. Se chover, piorou ainda, entendeu? Então, assim, é muito tirado na máquina, no braço, entendeu? A máquina, ele é só um instrumento dele para fazer chegar lá. Então, eu acho
a minha opinião, eu acho que assim, o drift japonês é muito mais técnica, entendeu? Eu acho que é muito mais difícil pilotar nas pistas japonesas do que nas pistas americanas. Não falando que assim que um é melhor, outro é pior, não é isso. Mas se você pegar e olhar por um drift americano que é mais power, e um drift japonês que a gente não tem uma pista para ser tão power, mas quando tem, até teve uma etapa do D1 agora há pouco tempo atrás, estava correndo onde era Tsukuba, não lembro onde que era, você vê que era uma pista rápida, e não perde nada para uma americana também, entendeu? Você vê que o show é igual ali, então eu acho que os dois drifts são bons, mas eu sou fã do drift japonês, né? E não tem o melhor ou pior. Eu acho que depende de cada lugar, cada pista, e o drift japonês tem a sua identidade, o drift americano tem a sua identidade, entendeu? Legal essa opinião. E a sua opinião? Então, eu acho assim, o Barion, não sei se ele vai assistir isso aí ou não, eu acho que ele errou na palavra, né? Não há nenhum problema. Foi infeliz. Não há nenhum problema em ele não gostar do estilo japonês. Como a gente diz, nós viemos da escola japonesa do drift. O Barion vem da escola americana. Então, não tem nenhum problema. Eu acho que como a gente estava conversando, o drift nasceu no Japão, ele foi uma cultura que foi exportada pelo japonês, e ele é uma cultura hoje que, apesar da cultura japonesa, a cultura asiática em si, ela é muito peculiar em relação ao restante do mundo. É muito difícil você ter um produto asiático que você vai conseguir agradar ao mundo todo. Né? É diferente dos produtos americanos, das coisas, da cultura que eles exportam. Ela é mais facilmente aceitável em todos os lugares do mundo. Então, americanizou um monte de coisa em vários lugares do mundo. O drift, ele é um motivo de orgulho para o japonês e para nós que somos descendentes de japonês, porque ele é uma cultura que, se você pegar hoje, a gente tem um campeonato enorme acontecendo na Rússia. Os árabes fazem, a gente tem drift lá em Doha, em Doha, né, no Catar. Tem drift, nem sei se é em Doha, mas sei que tem tudo quanto é enorme, lugar do mundo isso aí hoje, né? E isso saiu do Tem um Japão. campeonato forte na Rússia hoje, né? Então, é uma cultura de exportação japonesa que agradou ao mundo todo. Que ninguém precisa falar japonês, ninguém precisa falar americano, ninguém precisa falar inglês. Quando a gente entra na pista, todo mundo fala a mesma língua e todo mundo aplaude e todo mundo gosta. Então, é um motivo de orgulho. E nós, que somos descendentes de oriental, a gente preza muito para essa coisa da tradição. Então, quando você usa a palavra de que o drift japonês não é de nada, e isso não deixa a gente bravo, mas deixa a gente chateado triste, lá né? atrás, sabe? Naquele amor que você tem. E aí a coisa que a gente bate na tecla, igual o Sérgio falou, porque a raiz. Não é, eu não acho que é só porque é a raiz. Para mim, o drift japonês ainda continua sendo um dos maiores drifts do mundo. As condutas e a técnica. É aquilo que a gente estava falando. Se você pegar, não estou falando que é mais fácil mesmo, porque é muito bonito você ver um carro lá de 1.200 cavalos, jogando numa curva, ele entra em quarta e baixa para terceira e o carro torce naquela velocidade enorme, naquela pista de 40 metros de largura. É lindo de se ver. É impossível alguém que gosta de drift não achar aquilo bonito, porque é também a técnica sendo levada ao limite. Você pensa, você ter coragem de você jogar um carro a 215, 220, 230 km por hora, você está na reta e você reduzir, você entortar o carro. Não é qualquer um que tem essa aptidão, não. Então é de se tirar o chapéu, sim. Mas se você colocar um japonês dentro de um carro de 1.200 cavalos no circuito americano, ele vai fazer. Mas talvez se eu pegar essa pecinha americana e colocar num circuito como lá do Japão, num Hachiroku de 200 cavalos, talvez ele não faça. Então é aí que a gente está falando sobre a técnica, que é o que sempre foi o drift. Não é preparar um carro para você fazer drift. O drift é o piloto que faz. É você, homem, ser levado ao limite. Então é nisso que a gente pega e é por isso que a gente acredita e continua acreditando que o drift japonês é sim uma das maiores técnicas do mundo. Só para te posicionar, é que assim, acho que o William talvez não tenha acompanhado isso, é que teve um piloto, né, que é o Barion, ele anda bem, ele é muito bom, né, é um piloto brasileiro, e ele participou de um outro podcast e ele foi infeliz numa fala, né, porque o pessoal lá acabou perguntando sobre drift de outros países, europeu, americano e tal. E o Barion foi infeliz no comentário dele. Num comentário, né, que falou que o drift do Japão não é nada, né, perto do
do europeu, do americano, né? Ele foi muito infeliz na fala. Até Mas não aí tem tudo problema, bem. vamos fazer o seguinte, Barion, você tá assistindo aí, ele vai assistir. Não. Tá convidado para vir se retratar aqui, porque, Calma. meu, a porta tá Não, aberta. só para você entender. O que aconteceu? O Igor, que tem um canal no YouTube muito forte, ele tem mais de 1 milhão de inscritos, que mostra o drift no Japão, é um brasileiro que está lá. Ele fez um react desse vídeo, certo? E aí que foi o vucu-vucu da coisa, né? O pior de tudo foi que o Barião fez um outro vídeo em cima, né? E assim, na minha opinião, tá? Eu morei muitos anos, total foram 14 anos morando no Japão. E, cara, ele foi infeliz no primeiro vídeo e ele foi mais infeliz no segundo, né? Porque eu acho que ali, assim, caberia um pedido de desculpa e acabou. Certo? Ficou pior. Então, assim, ele foi querer justificar uma coisa que não... Mas eu acho assim, é que se ele pensa dessa forma, talvez não, eu acho assim que se ele pensa assim, ele não tem que pedir desculpa, você concorda? Não, eu acho, e tá tudo bem, entende? E é aquilo que eu tô falando, o drift de hoje é muito falado, é muita coisa de rede social, a gente é da época que o drift, é isso? Então nós vamos pra pista que nós vamos resolver. Sim, a gente resolve as coisas na pista, não resolve falando, e se ele acha, tudo bem, não importa dele, ele vir com o drift dele americano, eu vou com o meu drift japonês e tá tudo bem também, né? Talvez ele não conheça, ele não teve história, né? Ele não teve essa oportunidade, esse prazer que nós tivemos, o que é você viver lá um sábado à noite na montanha, de reunir todo mundo e assistir um D1, igual a gente estava conversando naquela época, lá atrás no D1, quando o Tsuchiya era o juiz, e aí tinha um momento da competição, depois que eles faziam lá o circuito e tal, tinha os carros fortes, 500 cavalos, 600 e tal. Aí o Tsuchiya pegava o microfone, saía na arquibancada e ele falava assim, quem aqui tem um Silvia original, que não tenha o chacocho, né, o amortecedor esportivo, que não seja turbo, nada, o aspirado, que é o one-way. Quem tem pode trazer aqui para mim. Sempre tinha alguém, porque quem vai assistir é fã de drift. Então, aí, às vezes, alguém levantava a mão, ou mais de um, e eu tenho, você pode trazer? Posso. Pois aí, a pessoa vinha, trazia aquele carro que o cara anda na rua mesmo, não tinha nada preparado, o carro molengão e tudo mais, e ele fazia com a mesma perfeição que o cara que estava com lá o 15 fuçadeira e tudo mais. Essa é a raiz do drift. É disso que nós estamos falando, entende? Então, talvez, quando eu falo de drift, eu tenho essa referência. E o Barion não tem essa referência. Não estou passando pano para ninguém. Eu sei que vai dizer, tá passando pano. Não é isso. Mas as pessoas têm direito de ter opiniões diferentes. Mas então, talvez ele não teve a oportunidade nunca de conversar comigo ou com alguma outra pessoa que seja do drift raiz japonesa e que viveu tudo aquilo que eu tive o privilégio de viver e de entender um pouquinho. Assim como eu também não fui lá para os Estados Unidos, não vivi a Fórmula Drift, também não entendo esse lado. Então, quando ele fala aquilo lá, ele tem um referencial, eu tenho outro, né? Sim. Mas assim, só para eu pontuar a minha parte, assim, né? Eu acho que ele foi muito infeliz, né? E assim, eu falo com o maior assim, respeito e com o maior carinho, né? A partir do momento que a gente fala, né, alguma coisa de uma tribo que não pega bem, né? Cara, a gente vai lá, se retrata e pede desculpa. E é assim que funciona, né? Se o cara gosta ou não gosta, já não é mais essa a questão. A questão já é outra, né? Então, acabaram surgindo muitos debates, inclusive meu irmão tá envolvido, acabaram fazendo um vídeo lá envolvendo pilotos do D1, né? E assim, eu acho que eles não desrespeitaram ninguém, foi legal, eu mesmo falei para o meu irmão, eu acho que tem que ser nessa linha, né? Eu também estou aqui colocando a minha opinião para o Barion, com o maior respeito e com o maior carinho, não estou desrespeitando ele em momento nenhum, mas eu acho que né? Ele foi infeliz, o que cabia naquele momento era um pedido de desculpa, já que ele foi inventar de fazer um vídeo resposta, né? Mas assim, é um assunto polêmico, né? Isso a gente poderia ficar discutindo aqui a noite inteira, a gente não ia chegar em conclusão nenhuma, mas ocorreu, né? Esse fato aí dentro do E é por isso que a gente está com as portas abertas para o pessoal do Japão que queiram vir fazer drift no Brasil, para poder mostrar
a raiz E e, você a sabe que força tem, né? do drift japonês, né? Nós estamos aqui com as portas abertas e que venham, porque eu acho que o drift é isso. É menos fala e mais pista. Isso Boa. que é o legal, né? Menos Isso fala, que é o legal, mais né? pista. Mostrar o show. Eu o quero drift ir lá show. ver, você vai me levar. Você falou, você Cara, já a gente prometeu tem que- pra mim e pro Maurício que ia levar nós. E a gente é que nem criança quando Ó. você promete pra criança que vai dar um presente. Tem que cumprir. Primeiro eu vou dar o pirulito para vocês acalmarem, Sim. mas assim, eu falei com o Juba, inclusive, esses dias, antes da gente combinar, eu tava falando com o Juba, eu falei, ô Juba, eu preciso ir aí, meu, e aí? Né? Porque ele tá com o Gakko lá, né? Drift Gakko. Ele falou assim, pô, cara, o bicho tá pegando aqui, deixa acalmar um pouco, você vai vir aí, traz o pessoal. O Juba falou, viu? Eu só tô vendo, você só fala. Juba, tá devendo. O Juba vai assistir, com certeza, né? Mas vocês estão O Juba convidados desce. para ir lá no evento nosso também, dia 12 e 13 de setembro. Aonde que vai ser? Registro. Registro. A segunda etapa nossa. Registro já é uma pernada um pouquinho a mais, hein? Mas não tem problema, eu vou de carona, eu não tô preocupado. Você que vai dirigir. Já vamos fazendo drift Já vai, na já estrada do café. Eu tô que nem ela, eu vou de passageiro do lado, eu vou curtindo. Eu tô que nem Fernanda. Eu vou com ela assim, ela falou, farava à noite, não tem problema. Eu fico ali dentro do carro de Então boa, a gente velho. vai com o Maurício, nosso Maurício. diretor artístico. Porque o bom, sabe o que acontece? Né? Eu quero até deixar um salve. A esposa do Maurício é uma mulher fantástica. Porque se ele for com a gente, vai preparar o onigiri, vai preparar aquelas sério? coisas Sim. maravilhosas lá Sim. do bentô. Pode Ela é convidar. demais. Aí sim. O onigiri é aquele bolinho e de se a arroz, gente é levar top, o hein? Paulo, tem Ah. a Elisa também. A Elisa também prepara um sukimono. Ah, legal, ela prepara legal. os negocinhos, meu. Não, então vamos chamar o Paulo. Tem que chamar os dois, porque a mulherada, as mulheres ali, tanto a Suzana e a Elisa, vai preparar essas coisas. você vai Top. ver. Nós vamos, Então nós- pode levar um bentozinho a mais lá, hein? Que eu vou querer também. Mas Eles Dorama. preparam os negocinhos assim, meu, sensacional. E a gente vê se o Barione, é isso? Barion. Barion convida ele pra comer um sashimi com a gente, você vai ver É. que, né? Não, e a gente Toma podia, uma podia cerveja, chamar resolve ele pra tudo. vir aqui, né? Também. Ô, Fernanda, mas eu queria entender, depois desses mais de 10 anos de história aí, entre amor de Sérgio e amor de carro, você aprendeu a fazer drift ou não? Você faz ou não? Olha, você acredita que eu nunca tentei, viu? Eu nunca fui lá, mas é que Sério? quando a gente loca as pistas, a gente prepara o evento, parece que não, mas é muita. Uma semana antes do evento, a gente já fica sem dormir. É muita responsabilidade. Igual, por exemplo, quando eu convido os pilotos, a gente vai abrir uma pista, eu convido eles para que eles possam, naquele momento, estar ali de lazer e tudo mais. Então, eu tenho que dar toda a segurança para que eles não estejam em um ambiente de risco. Então, enquanto a etapa está acontecendo, você pensa, é aquele monte de gente, aqueles Cabeça tá pilotos mil. a mil, né? Depois que acaba, você dá aquela, né? Teve até umas imagens que saiu por aí que eu tava chorando no final, mas é porque você, desde uma semana antes, você fica tanto sem dormir de, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, fulano eu vou colocar em um lugar, tem o pessoal da imprensa que vai, e eles adoram ficar atravessando a pista, e aí você fala, não atravesse, você faz um briefing, você explica, mas mesmo assim, chega na hora, muitos não te obedecem, o piloto quer levar um carona, não pode nesse momento, ou pode nesse, mas quero levar uma criança, mas não pode a criança, mas não pode isso, e você tem sido segurança. Então, assim, eu falo assim que naquele momento todos eles viram adolescentes. Então você pensa Ó, os dois 50, crianças aqui, ó. você pensa 50 meninos de 15 anos motorizados, com um carro na mão, fazendo drift. Meu Deus, você não tá entendendo. Tem que ter alguém adulto lá naquele momento, sou eu. Entendeu? Imagine se você estivesse fazendo. Ia ser mais uma. Ia dar, você já pensou? Porque é isso mesmo. E você vê no final, por exemplo, as batalhas vão acontecendo, então os pilotos vão caindo fora e cada vez vai sobrando menos piloto, né? Vai afunilando. E cada um que vai terminando, ele e a sua equipe começam a ficar na beira da pista e aí todo mundo começa a torcer, porque sempre, tem dois lá e eu queria mais que esse ganhasse ou que aquele, e começam a formar as torcidas. E aí tá todo mundo com a adrenalina alta, que no final tá todo mundo gritando. De tanto que a adrenalina sobe, mesmo para quem está assistindo. E é nesse momento que as pessoas, tanto quem pilota como quem assiste, começa a colocar a sua própria vida em risco. Aí eu quero uma imagem melhor e ele começa a chegar mais perto da pista. Quem está assistindo, se puder assistir da beira da pista, ele quer ser o próprio cone humano. E aí nesse momento, é você que tem que falar, sai daí!
sai, você vai morrer, sai daí. Entende? E tem muita gente... Ele não tem noção, porque que ele acha tem que não vai ranço de acontecer, mim. né? Ele acha que comigo não vai pegar nada. A sua adrenalina tá muito em alta. Aí você você não tem começa a noção, fazer né? coisas que você perde a noção, que talvez, se você tivesse em outro momento, você não faria. Então precisa ter alguém são naquele momento. E depois dos nossos momentos de lazer, a gente não vai pra pista. Então, assim, ainda não fui ainda. Eu tava mas pensando assim, isso com o Sérgio. uma hora eu vou pegar, eu tenho certeza que eu vou colocar ela, vai sair fazendo. Certeza, porque se você falar pra ela, me explica como que faz drift. Eu Ela tenho já certeza que ela vai ser a melhor professora de drift. Não, ela fala Entendeu? com tanta propriedade que eu porque, falei... na meu, verdade, São o campeonato muitos nosso, anos. sempre quem comandou foi ela. Ela comanda tudo, entendeu? Até teve esses até dias em casa, atrás que até em casa. um piloto até falou assim, eu tava lá esperando pra sair, pra ir pra pista, e chegou uma mulher, ela não sabia quem era, né? Chegou uma mulher e falou assim, você vai aqui, só que tá meio molhado, então você joga uma marcha aqui, abre um pouquinho, desvia aqui, aí você abre a curva, baixa uma marcha, pisa aqui. Sabe tudo. Até ele falou, nossa, eu fiquei assustado, ele falou. Me deu uma aula. Eu vou até Não é. falar agora pra Que vocês até que a gente tá nesse papo. Tô até agora mais à vontade de pedir desculpa. Quando eles chegaram, eu fui puxar a cadeira pra ela sentar, que eu achei que ela vinha acompanhar, porque ele falou, vai vir o pessoal do drift Quase que tinha que ter aqui. feito diferente. Não é. E aí eu fiquei tão sem graça, eu não sabia onde enfiar a cara. Eu fui lá dentro. Eu demorei até pra vir aqui, que eu tava super sem graça. Mas eu não ia vir. O Sérgio Não, falou, aí eles eu falaram falei, que você tem que E aí eu tô lá e ele pra mim, qual que é o nome dela? Eu falei, não sei, cara, eu não sei. Eu perguntei, eu não sei nem o que eu falo. Porque eu vi ela conversando, quem manja pra caramba é ela. Eu tô até com vergonha. E ele começou a rir, porque eu tava ali, eu até enfiei debaixo da mesa, falei, mano, que vergonha. Eu cortei a mulher que vai falar. E ela que. Você vê como a gente, muitas vezes, até peço desculpa, porque é um preconceito, um julgamento totalmente errado, né? Porque eu não vi a pauta. Eu não tinha visto a pauta, eu sabia que vinha alguém do drift. Mas assim, a gente não chegou a trocar, porque o descontraído do podcast nosso é isso, no improviso. Sim. A gente não fica com aquela coisa, tem que fazer perguntar A, B, C. É a conversa que flui. Você entende? E quando vocês chegaram, e eu querendo ser gentil, né? Já ia pegar a cadeira, servir uma água e tal, né? Pra acomodar. Me dei mal, quem vai falar é ela. Na hora eu falei, eu vou lá pro banheiro ficar quieto. Não, e eu vou falar pra você que eu também não sabia. Não? Porque assim, quem fez essa conexão foi até o Raul. Abraço pro Raul aí. Grande Raul. Do Clipe na Vida. E aí eu falei assim, ele que falou assim, você tinha que levar o Sérgio. Eu falei assim, mas eu tô querendo trazer o Sérgio faz tempo. Aí eu falei assim, você cria essa conexão? Ele falou, mas só se for agora. Foi assim. Aí, né, passou o WhatsApp e tal. E aí ele falou assim, você poderia fazer com o Sérgio e com a esposa dele. Eu falei, tá bom, né? A gente fala um pouco de drift e um pouco de maquiagem, não tem problema. Olha, machismo. A mulher detonou aqui. Isso é machismo, o Sérgio fica hein? até quieto ali do lado. Ele fala, eu piloto, mas quem manja de falar da organização e da estrutura... Eu tava escutando um pouquinho antes, vocês falando de coach ali, tudo. Eu falei, nossa, né? Tava falando pra ela ali fora, nossa, hoje em dia tudo tem coach, né? Coach é um negócio novo, né? Não existia isso aí, né? Tudo tem coach. Eu falei, nossa, você é meu coach, você é tudo meu, né? Porque eu não preciso de coach. Porque você já faz tudo isso aí pra mim. Não, mas a Fernanda manja tudo, hein? Ela não é porque é minha esposa, não, mas ela manja tudo. Eu fiquei admirado. O que ela fala, ela fala com propriedade. Ela sabe o que tá falando. E não é isso. Eu acho que quando a gente gosta muito daquilo que a gente faz, né? A gente procura sempre estar melhorando. Então, todos esses anos andando ali do lado, igual, nunca fiz drift, né? Mas você tá ali do lado, você tá sempre olhando o que ele tá fazendo. Sim, sim. Né? E olhar do lado de fora também, igual, por exemplo, essa é uma preocupação que a gente tem. Muitas vezes eu fico lá na largada, eu sei às vezes o que está acontecendo na pista e o piloto, ele está dentro do carro, ele tem uma visão, mas ele não tem a mesma visão que eu tenho do lado de fora. Sim. Então, acontece muito de eu passar certas coisas para eles. Olha, tal lugar, igual aquele dia que estava chovendo muito, né? A pista ali, ela até tem uma certa drenagem, mas para a quantidade de chuva não estava sendo suficiente, então tinha algumas poças. Então, a gente ali vai trocando sempre informação e eu sempre me preocupo com essa coisa, que fique o mais seguro possível para que quem chegou lá, né, saia da mesma forma que chegou, né? Então, acaba da gente trocar essas informações ali e eu falo até, tem gente que fala, nossa, mas aqui o treino flui rápido, né, a largada
a gente vai prestando muita atenção o que cada piloto está fazendo. Então, por exemplo, você veio andar a primeira vez, eu vou te olhar na primeira volta, você vai andar de um jeito, na segunda volta você vai andar de outro. Quando chegar amanhã no domingo, que você está lá na 30ª volta, a sua conduta já é outra. Agora eu já não preciso mais soltar o próximo carro tão espaçado de você, porque agora você já está mais confiante na pista. Então, tudo isso é móvel, né? Porque o piloto ele chega lá numa condição. Quando passa para o domingo, né, que aí ele já andou um dia inteiro de drift naquele circuito, a conduta dele já é totalmente diferente. Né? Então, essa coisa a gente está ali a todo momento prestando atenção em cada olho, um, né? o que eles estão A gente tem que entender pra gente soltar a fila ali, né? Então, ó, Sim. sabe que anda, vai embora. Sabe que não dá para andar em dois, tem que andar sozinho, então a gente se segura. Então você tem que estar de olho e saber o que a pessoa está fazendo, né? Tem que entender um pouquinho, né, do esporte para poder que isso aí flua com segurança e para que fique o show mais bonito e mais prazeroso para o piloto também, né? Então tem que essa montagem da pista, essa assessoria de estar ali fechando, cercando tudo ali Sim. é uma grande responsabilidade. E hoje a Drift Show tem quantos carros? Sempre eu faço essa pergunta para mim mesmo, que às vezes nem eu sei. A gente está com 12. Mas a Fernanda que sabe, mas 12? eu não sei. 12. Aí, dá para nós 4 ir e dá para todo mundo andar. Sossegado, hein? Imagina nós 4 fazendo drift. Você prefere? Que tragédia. Aí então vai alugar carro em outro lugar. Aqui não. Imagina. Imagina. Cê é louco. Cê é louco. Te fazer uma pergunta. Você falou dessa garotada hoje, dos jovens, com muito respeito, né? Que eles treinam nos games, né? Uhum. Qual game você sugere para quem tá assistindo e de repente tem curiosidade? Ou o filho, ele quer presentear hoje o filho. Você tem alguma ideia de indicação ou não? Eu, desse mundo virtual, não sou expert nisso aí. Mas qual que você testou? O que eu tô tentando treinar lá, que meu filho treina um pouquinho também, é o Assetto Corsa, né? É esse aí que a gente usa lá. Então, assim, igual eu falei, É desafiador. difícil, é desafiador. O teu filho, por exemplo, no game detona você. Então, a gente tá começando agora também. Ah, isso aí. Mas ele também achou difícil. Mas ele também Achou desafiador. difícil. E ele no Quantos carro, anos? você deixa ele já... Ele tem 11, Não, no carro ainda não. Ainda Ele não. Vai ele começar, faz no kart. começar agora. Mas a gente tem uma menina no Brasil, que é a Valentina, tem 12 anos e já toca igual gente grande. Sério? Entendeu? Toca E muito. essa garotada tem um lado rápido, né? De pegar e um lado Tem. Então, isso aí a gente fala que é a nova geração do drift. Imagina essa geração, hoje ela tem 12, daqui mais 4 anos, 16, que ela vai poder correr. Se ela com 12 tá fazendo isso, imagina Exatamente. com 16. E é isso que e a gente fala, o drift é um esporte para jovem, né? Igual eu falo às vezes, o Sérgio tá ficando velho, hein? É que essas noções, o drift você precisa ter muita noção de lateralidade, né? Porque você tem que chegar mais próximo de certos pontos ali, onde você joga o carro, onde você vai passar a traseira, sempre às vezes tem um muro perto, etc e tal. Então é sempre aquele limite entre você acabar com tudo e você fazer a perfeição. E essa coisa da lateralidade do nosso cérebro, conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo um pouquinho mesmo, não tem jeito, né? Sim. E o jovem, ele não tem tanto medo, né? Igual, por exemplo, hoje, se o meu filho falar que ele vai para o Japão e que ele vai na montanha, eu não vou deixar. E eu ia na montanha, quando namorava o Sérgio, a gente passava a madrugada inteira lá. Então, o jovem tem essa coisa de se arriscar mais, né? Então, que coisa que pra gente, né, a gente criou um pouquinho de juízo agora, você fica mais temeroso. Já o jovem não, né? Ele não tem esse freio. Estão perguntando se usa simulador. Então, tem simulador, sim. Tem simulador? Tem. Legal. Tem simulador. Então, isso que eu falo, a gente tá tentando ali, mas não consegui. Até que eu já consigo fazer uma pista inteira, emendar, mas assim, a grande dificuldade que eu tenho no simulador é a noção de velocidade, assim, porque no carro você tá olhando, então você tá rápido, você tá vendo passar tudo, sabe? Você tem a sensação de velocidade. Ali você tá sentado, você tá vendo a tela, não tá tudo parado, estático, né? É diferente. É diferente isso aí. Mas será que com a realidade virtual aumentada... Eu não tentei, diz que melhora, né? Melhora. Mas tem gente que passa mal. Também tem uma dificuldade que eu tenho, que eu brinco uns 30 minutos, Já mas passa mal, a vista dói muito, entendeu? É diferente Então do carro que você fica Exatamente. horas e tranquilo. Aí você pega uma pessoa que ela veio do simulador, ela entra no carro, então ela sabe como tem que fazer, como que joga tudo. Então, no máximo ela vai errar 2, 3 vezes e ela vai colocar de lado o carro. A gente tem o locutor mesmo da Ultimate, o Raikamachi aí,
Eu deixei ele fazer drift no meu carro, no S14, na primeira ele emendou o negócio. E foi assim, ele nem falou pra ele, ó, você vai entrar na pista. Foi no susto. A gente sabia que ele tinha muita vontade, ele anda com o S14 no game, e a gente tava lá conversando uma coisa, eu falei, Sérgio, fala pro Rai andar agora. E aí chegou lá, Rai, vamos, agora. E ele... Que verdade? Agora. Sentou no carro e foi na pista. Ele... E mesmo assim, ele entrou e fez a primeira curva. O Raul já até soltou esse vídeo dele andando ali. Ele sentou, a primeirinha aqui, na segunda, emendou tudo. E o carro de vocês é tudo do lado direito? Mão inglesa. Japão. Japão. Eu tenho 2 carros lá que é lado esquerdo, mas a maioria é direito. E é muito diferente? Não, é assim, eu quando... andava no Japão, vim aqui, eu andei a primeira vez do lado esquerdo, eu tive uma dificuldade nas primeiras 2, 3 voltas, porque você vai buscar o freio de mão tá onde? Putz, tá, você busca na porta. na porta. Né? Mas é questão de 10 minutinhos, você acostuma ali e vai embora. Mesma coisa, não muda nada. E outro negócio que dá uns nó assim é pisca. Então, se você for andar na rua, pisca, cara. Você volta do Japão pra cá, você vai dirigir, você vai liga o limpador. outro lado, e vice-versa, quando sai pra lá é assim também, né? Mas é isso aí mesmo. Isso dá um nó lascado. Cara, eu acho que eu vou levar o Lucas pra ver, porque o Lucas andou de kart no SP Diversões, meu filho tem 6 para 7 anos. 7 ele vai ficar apaixonado. Ele ficou maluco, ele fala que no kart. Foi o dia mais feliz da vida dele e ele da minha filha andar no kart. Eu montei um kartzinho pro meu filho com rodinha de PVC atrás para fazer drift. Ele faz drift de kart. No kart ele faz. Nossa, meu filho pirou, mas pirou. Você precisava ver a alegria dele. Ele saiu da pista, sabe como assim? Tava maravilhado. E a Letícia também falou que a minha menina tem 11, né? Só que ela andou num circuito com um carro maior que dele, porque até 7 anos, 8 anos tem um carrinho menor. Sim. Cara, virou. Eu não tinha ideia. Só que também é uma brincadeira que não dá pra você levar toda hora, né? Sim, uma brincadeira que já começa, né? Mas é legal saber que tem esses simuladores, porque talvez seja uma alternativa, né? Sim. Belo presente aí, ó. Mas eu vou falar pra você também, é que agora eu não sei se tem mais. Tinha um indoor ali no Jaguaré? Jaguaré. Cara, tinha um indoor grande ali. E, lá também era legal. Eu fui uma vez, mesmo a gente, assim, adulto, cara, curte demais, é muito legal. Agora tem sim. Kart é legal. Acho que tem ainda ali. Será que ainda tem? Eu acho que ainda tem sim. E hoje, você que faz drift, kart já virou uma coisa que não tem graça pra vocês. Na verdade, kart eu andei muito pouco. Eu comecei no drift mesmo. Eu falei, pegou paixão já. Meu esporte de automobilismo foi no drift direto. Montanheiro mesmo. Vou lá pra você. Eu sou da época lá da montanha. Às vezes eu fico pensando hoje, né? Tem 40 anos já. Fico pensando, lá atrás, quando eu comecei, 19 anos, tinha dia, eu ia na quinta-feira, trabalhava à noite, assim, eu saí 1h da manhã, pegava o carro e ia pra montanha sozinho. E fico pensando, se acontece alguma coisa... Você não dormia e ninguém ia saber se eu caio da montanha, se eu bato o carro, lá em cima não pega telefone, nada, você sabe como é que é. E, na montanha também acontecia vários acidentes. Acidentes bem pouco. Alguns, mas não é acidente feio. Não tem acidente tinha feio. Batida era normal. Mas quando vocês dizem eu chegava na montanha... Porque não tinha polícia? Então, é que no Japão é por causa até porque curiosidade. Mas não é só isso, é porque no Japão é assim, ó, no Japão tudo é asfaltado. Então, às vezes o lugar é muito ermo. Você tem montanhas lá no Japão que lá no topo não tem nada, não tem uma cidade, não tem nada. Então não existe tráfego naquela área. Muito então difícil. Por isso é legal, porque você pega aqui no Brasil, tem muitas estradinhas aí em locais ermos, mas elas são de terra. Lá no Japão, eu não tenho esse dado, mas eu acredito que 100% deva ser asfaltado. Qualquer pedacinho lá onde passa carro, eles asfaltam. Não sei se é por causa da neve também. Eu sei que tudo é asfaltado. Então, tinha um retorno lá onde a gente andava que ligava o nada ao nada, literalmente. E era asfaltado. E o asfalto, assim, de primeiríssima, um tapete, nenhum desnível, nenhum calombo, porque aqui no Brasil você tem calombo. Foi feito por nada. drift. Parecia que tinha sido feito. Não era, mas parecia. Então, acabava... O drift começou a maioria na montanha, Na montanha. Começou na montanha. A gente em 2007, 2008, quando eu vim embora ali, a gente cheguei na montanha na sexta-feira, no sábado, assim, tinha 40 carros para andar, era fila. Tinha que esperar o outro. Tinha até gente no banco, parecia
arquibancada, assim, ó. Aí Era tinha que muita esperar. gente. Você entrava na fila e ia embora. Mas aí você tinha 40 carros andando. E tinha uma montanha que a gente ia lá, que às vezes você ia de sexta-feira, tinha um japonês que ele tinha um Chaser Ryako. E ele, acho que ele saía do trabalho e ele ia lá. Ele já era assim, a gente era novo e ele era mais velho, né? Tinha a idade da gente hoje, tinha cara de uns 40 e poucos anos. E ele ia de terno. E ele chegava lá, tirava a gravata. E o carro, porque no Japão, né? Era Um Chaser Ryako original, não tinha muita coisa, tinha uma coisa em outra, mas não tinha gaiola, cinto de 5 pontas, nada disso. Ele era um carro de rua, no entanto, acho que era o carro que o cara trabalhava. Porque lá é assim, né? E aí do ele dia a dia. tirava as coisas, Se trocava. acendia um cigarro, não, aí só ficava com a camisa, a calça, montava no carro e depois ia embora. Era prazeroso. Né? Era o hobby, era o hobby. É o, Passatempo o como, momento- como chama, né? A gente aqui vai tomar lá um drink às 5 da café. tarde, era o, como chama? Happy hour. O happy hour dele era na montanha. Mas era bem Mas assim vocês mesmo. estavam em que província lá nessa época? Eu tava em Shigaken. Ah, vocês Mas a estavam gente em andava Shiga em aqui. outras províncias também. A gente foi em montanha. Eu tinha uma montanha que a gente ia, que eu lembro, falei, cara, primeira vez que eu fui subir em estradinha, falei, meu, é impossível fazer drift nessa montanha, não tem. Tipo, eu chegava lá em cima, quando abria aquele negócio, uma pista, falar, cara, como que tem? E você vê que era só o Asfaltaram esse pedaço negócio onde aqui. usava, que era duplicado e daquele jeito. Você fala, meu, não acredito. Você fala, meu, aí você fica pensando, será que isso aqui foi feito, né, pro drift mesmo, né? É, mas Porque olha, você, onde subia, você fala, não, aqui não tem condição, não tem condição. Mas chegava lá em cima, no topo, abria. hoje a gente já criou responsabilidade. Então, assim, para quem está assistindo, a moçada nova, façam no local onde o ambiente é controlado para vocês. É aquilo que eu estou falando. A gente está lá e talvez quem esteja lá no evento não esteja prestando atenção nessas coisas que a gente está olhando, mas a gente está olhando todo mundo que está em volta. Às vezes, até um carona que o cara quer levar, talvez se ele tiver epilepsia, se ele tiver um problema de labirintite, ele pode passar mal. Então, são todos esses cuidados que a gente olha, que a gente fala que aí o ambiente está controlado para você, né? Num local como esse, como é na montanha, ou como é aqui na rua no Brasil, que a gente sabe que tem alguns pilotos que andam, não façam isso. Se você ama e você gosta muito da velocidade, a primeira coisa que a gente aprende é que aquela máquina que a gente tanto ama pode tirar a nossa vida. Ou, às vezes, tirar a vida de uma outra pessoa e a nossa vida acaba da mesma forma. Né? A gente já teve um evento onde houve um acidente com um fotógrafo. O fotógrafo, graças a Deus, não se machucou, não aconteceu nada, mas o piloto não conseguia nem descer de dentro do carro, porque ele pensava que ele tinha matado o cara. Ele não conseguia descer. A pressão dele caiu, ele não aconteceu nada com nenhum dos dois. Mas o choque de você ver, você levantar uma pessoa do chão, aquilo é traumatizante, tanto para o piloto como para a pessoa. Então, assim, não façam em locais onde não é apropriado, um ambiente onde não está controlado, porque é uma coisa tão gostosa, é uma coisa tão bonita. E hoje existe tanta oportunidade de vocês andarem, então não façam. Eu sei que quando a gente é jovem, porque eu já tive 18 anos, fui acho que a mais irresponsável de todas, mas não façam, não vale a pena. Eu só tô contando a história aqui, tá? Não é pra Não fazer, sigam esse exemplo. Não, Lucas, meu filho, que ele vai assistir, você não vai fazer isso, viu? O meu também chama Lucas. Ah, Não, e outra, legal. mesmo no Japão, naquela época não tinha, né, circuito para drift. A gente Igual hoje não tinha poucos, né? A gente, que eu falo assim, eu e meu irmão, a gente morava em Mie, né, que é uma província entre Nagoya e Osaka, e lá não tinha. Tinha muito Então, se Sokokai você que não morava em Mi, aceitava. você sabe onde a gente corria, né? Sei. Então, aquela curvinha que é pequenininho, né? Um retorninho. E havia muito preconceito. Tinha Sokokai de japonês que eles não aceitavam Sim, brasileiros. também. Então a gente tinha muito pouca oportunidade de andar no Japão Sim. daquela época lá atrás. E tinha poucos eventos brasileiros. Que a gente O podia dono ir, da né? pista, muitas vezes, se o evento, quem estava organizando o evento era um brasileiro, muitas vezes essa locação dessa pista não saía. A gente só conseguia alocar uma pista por intermédio de um japonês. Exatamente. Então havia esse preconceito com nós, né, brasileiros também. Então, naquela época lá atrás, a oportunidade que a gente tinha de andar em locais apropriados eram mais difíceis do que é hoje, né? É isso aí. Então, sempre segurança em primeiro lugar, certo, William? É isso aí. Pô, recado legal, hein? Né? Que papo bacana, hein? Então, a gente está finalizando aqui. Eu queria, antes da gente finalizar, eu queria saber de vocês.
para onde vocês querem chegar com a Drift Show? Rapaz, isso é uma pergunta difícil, hein? Entendeu? Eu acho que E a Drift Show, assim, igual eu falo pra Fernanda sempre, a gente tem um sonho, né? Que assim, a gente faz o drift por amor, com amor mesmo, sabe? Então, assim, porque eu sou apaixonado mesmo. E querer ganhar, com certeza, a gente quer ganhar alguma coisa disso aí. Só que eu acho que, assim, aonde a gente quer chegar, o que a gente vai ganhar vai ser consequência do que a gente fizer. Então, é uma coisa que vai vir, o retorno vai ser espontâneo, né? Eu quero chegar a ver esse esporte lá em cima, né? Então, assim, eu quero chegar no topo, eu quero fazer a Drift Show grande, né? Então, a gente vem trabalhando para isso, para que seja consequência do trabalho, né? Dessa paixão que a gente tem, né? É isso aí, Fernanda? Quer complementar alguma coisa? Eu acho já que a Drift Show já chegou onde a gente queria. Eu acho que só por a gente poder fazer isso que a gente tanto ama, e você olhar lá para trás, quando a gente chegou, e onde chegou o Drift hoje, eu fiz parte disso. Eu plantei essa semente. As pessoas lá na FASP, na Federação Paulista, o pessoal da Federação Mineira, o pessoal da CBA conhece a gente. De quando lá atrás, vixe, tá chegando o pessoal do Drift aí. O pessoal do Drift é a categoria que menos tinha dinheiro nesse país, não sei se ainda é, mas é. E a gente tava lá e levava os eventos e fazia com amor. Ali era só a gente, mais ninguém, que levantava aquilo ali. Então eu acho que foi uma sementinha que eu plantei, que nós plantamos, e todos os pilotos que estavam envolvidos naquele começo, que participaram ao longo desse tempo, todos fizeram parte dessa primeira década do drift no Brasil. Isso aí é fato. Isso ninguém vai mudar mais. Sim. Né? Então, hoje, esse prazer de eu poder ver lá atrás, em 2008, eu tinha 23 anos, quando nós viemos do Japão, né? A gente tinha ido para o Japão para trabalhar, se conheceu e, puxa, no Brasil não tem drift. E drift é uma coisa tão espetacular. Como que no Brasil não vai ter drift? O brasileiro que é tão apaixonado, que tanto gosta de carro, que é um povo tão emotivo, tão caloroso. Como que pode não ter drift no Brasil? Aquilo não entrava na minha cabeça, né? Então, não, a gente tem que levar, tem que difundir. E olha, daquele trabalhinho que a gente começou, porque você pensa, naquela época a gente fazia evento com flyer, né? Era entrega de flyer mesmo. A gente fazia propaganda. Como que você vai fazer propaganda de drift em rádio? Sendo que as pessoas não sabiam o que é drift. Isso é muita loucura. Sim. Como você fala de drift se a pessoa não tem um referencial do que é drift? É muito doido. E começou assim. E você vê hoje o drift tomar proporção. É só a gente olhar. Naquela época, a BMW, o pessoal jogava fora. Hoje, quanto custa? Esse inflacionamento do mercado, isso aí é em resposta ao drift. Então, olha o quanto essa teia gerou, né? Para mim, eu acho que já chegamos onde a gente queria. E eu acho que quando a gente ama muito aquilo que a gente faz, né? É exatamente isso, é admirar e ver como pode, né, ter chegado aqui. Uma coisa que a gente começou ali, um sonho de vamos, é muito doido. Essa reflexão da gente parar e olhar um pouco para trás é sempre legal, né, William? Nossa, e eu já tô me encantando de ouvir os dois aqui. Então. Já dá vontade de ir no circuito ver, de Tem você que me ir. levar para registro, já tá aqui. O Sérgio convidou a gente, hein? Então, você e o seu Maurício, que é o nosso diretor, E por falou, favor. ó, tem um carro para cada aqui, vem que vem. Puts, eu Isso. quero só de estar de Leva o carona bentô, ali, tá? eu vou lá. Não, o bentô nós vamos pedir pra Suzana Elisa. e a Elisa ajudar, né? Por conta do Maurício e o Paulo, que vão junto com a gente. Fechou. Beleza? E a Célia, Estouramos. né? Estouramos. Maravilha. Então tá, deixa um recado aí pra nossa galera, aí pra galera. Ó, de naquela vocês que câmera estiverem ali. assistindo. Essa aqui, ó. Para convidar para a galera participar dos eventos, aonde eles conhecem um pouquinho mais, né? E seguir, com certeza, né? As mídias de vocês, por favor. É isso, o pessoal que é apaixonado por esse esporte, que divide esse amor com a gente, estão todos convidados. Às vezes a gente faz em pistas que não comporta todo mundo que queria vir participar, mas que as portas estão abertas para quem queira aprender um pouquinho mais e queira nos ensinar também. Nós estamos, apesar de velhinhos, a gente a cada dia a gente aprende alguma coisa. O drift ele vai mudando, ele vai se aperfeiçoando e vai nos ensinando, né? Porque maior que a Drift Show é o drift. Não tem uma marca, né? Não é a Drift Show, não é o Ultimate, não é o SDB, não é o D1, não é a Fórmula Drift. O Sport Drift é maior do que todos nós. Então, a gente está lá de braços abertos para quem quiser vir participar dos nossos eventos, se divertir, trocar informações, melhorar e fazer desse esporte o que realmente ele é, que é grande, né? E aí? Não, é isso aí. Pessoal do Brasil, pessoal do Japão, né?
Obrigado por quem está aqui assistindo tudo. E quem quiser aí, a gente está aqui de portas abertas, de fazer esse intercâmbio, né? De trocar informações. Que o drift é assim, a cada dia que você anda, você aprende, a cada conversa você aprende, né? Drift eu falo que é uma coisa que sem fim, ele não tem fim, não é hoje eu sei isso, sei tudo, não, eu não sei tudo, amanhã tem uma coisa diferente. Então, o pessoal do Brasil, Japão, Estados Unidos, da onde foi, estamos aqui de braços abertos aí, quem quiser é só chegar. É isso aí, legal, demais, hein? Acertou, hein? Casal Top, hein? bacana, hein? Gostei de conhecer. Sabe aqui. tudo, hein? Fizeram Obrigado. história. Com certeza. E feliz de ter a honra de conhecer essa história do drift na mão de vocês. Parabéns por essa semente, que vocês possam aí contagiar mais pessoas, né, a conhecer melhor esse esporte. Né? E que também tenham empresas, pessoas interessadas em investir. Sim. Porque eu acho que o esporte é sempre, a gente tem que olhar com carinho. Né? Sim, com certeza. Ok, que é algo que traz alegria na vida das pessoas. Tá certo, Alex? E mais uma vez aí, obrigado pela presença, né? Vocês vieram de um pouquinho longe aí, né? Valeu por abrir espaço aí na agenda e vir aí. A gente que agradece. Obrigado. E qualquer hora eu vou lá visitar vocês lá em Por favor. Mogi, Por lá, favor. tomar um lá. café. Vai sim. Isso aí. Vai Você é sim. cara Tá de certo? pau oferecido pra caramba. Você quer Não, ir mas no estão negócio, convidados. quer ir no café, você é cara de pau Você pra foi caramba. convidado Não, também. mas eu tô vendo que você é bem cara de pau. Galera, se você gostou, dá um like, deixa o seu joinha, compartilha para que outros amigos possam também conhecer a isso aí. história do drift, conhecer esse casal bacana e quem sabe se inspirar e participar também de um circuito, de um evento, de uma batalha, assistir uma batalha, que eu acho que deve ser sensacional estar na pista assistindo uma batalha. Demais. Certo? Certo. Até o próximo podcast. É Valeu! isso aí. Valeu. Obrigada. Até mais.